Fala pessoal, tudo bem? Professor aí, saindo para ir atender uma lavadora front load que vocês devem conhecer. Já ouviu falar naquela máquina Continental? Front load Continental? Máquina antiga, pessoal. Vamos junto com o professor? Bora! Bom pessoal, o professor já chegou aí na recepção da casa do cliente e agora o professor vai ter os primeiros contatos com a máquina para a gente poder entender, né, o que está acontecendo. Segundo o cliente, baixou o disjuntor do apartamento, ia dizer da casa, não, do apartamento. Então a gente já sabe, né, pressupõe que tem algum curto, né, e a gente vai descobrir agora o que está acontecendo, o porquê que a máquina entrou em curto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Principalmente para quem é dono de casa, dona de casa, né? Você sabe por que utilizar uma máquina front load sem dizer os benefícios que ela tem? Mas você sabe o porquê que você usa? O porquê que é bom usar uma máquina front load? Acompanha que o professor vai estar mostrando para vocês. Beleza? Segue junto com o professor. Pessoal, quando a gente fala em utilizar front load, é para lugares apertados, beleza? E eu vou falar mais sobre isso num próximo vídeo. Nesse agora não vai dar para estar falando como o professor quer. Pessoal, aqui nesse momento o professor já está fazendo uma busca para saber o que estava acontecendo. Por que o disjuntor aparentemente tinha caído, né? O professor resolveu abrir torneira elétrica, chuveiro. O professor antes ali mostrou, o professor ligou a secadora que está em cima da máquina. Enfim, o professor estava fazendo aqui, ó, o máximo do máximo para que a rede elétrica do cliente entrasse em confusão. Por quê? Quando o cliente falou para mim que tinha caído o disjuntor, era esse cara aí, era o DR, não era um disjuntor. Segue junto para vocês dar uma olhada. Aí eu estou verificando tudo, tá? Agora veja a minha conclusão no que eu cheguei. Veja aí junto comigo. Bom pessoal, tudo bem? Olha só, depois que o professor viu tudo aqui na casa do cliente, a gente chegou em algumas conclusões, tá? Vocês, eletrotécnicos, eletricistas, mecânicos, né? Presta atenção numa situação. Aqui eu tenho todos os disjuntores da casa do cliente e eu tenho um DR aqui, tá? E o cliente, quando chamou porque caiu o disjuntor, conversando com o cliente, né? Porque o cliente não tem a noção do que a gente tem. Então, conversando com o cliente, ele me passou que o problema estava derrubado aqui no DR. Bom, pessoal, aí já fica um pouquinho mais difícil, é o que eu estou falando para o cliente, tá? Eu fui lá na máquina, o vídeo está aí, vocês estão vendo, né? Eu fui na máquina, verifiquei, coloquei para frente e para trás, tudo trabalhando normal, ok? Então, eu pressuponho, o cliente está aqui no apartamento há 15 dias e comprou um chuveiro forte, tá? Comprou um chuveirinho aí bem forte. E eu acredito que de repente, chuveiro, máquina de lavar, como se diz, torneira elétrica, um micro-ondas de repente, um forninho, alguma coisa fez com que levantasse demais a corrente elétrica do disjuntor, ou aqueceu demais, ou deu alguma falha como é que eu posso explicar, de toque, né? Porque ele é um DR, ele é para cuidar do cliente, não levar choque. Então alguma coisa nesse sentido aconteceu aqui. Tá bom, pessoal? Fica aí uma dica para vocês entenderem que às vezes não tem problema no equipamento. Às vezes o problema está em outra situação. Fala, pessoal. Olha só, eu achei interessante eu cortar o vídeo e explicar uma coisa para vocês, que ali o professor, na hora do calor, identificou de uma maneira, né? Que poderia, de repente, ter aquecido demais o ciclo pro disjuntor, no caso, que é o IDR, e poderia ter desarmado por esse motivo, né? Por que eu estou falando isso? O professor é formado em eletrotécnica, mas não é atuante 100%, então a gente
também às vezes acaba se confundindo na hora de falar. Mas o interessante e o bom é que o canal serve para isso e serve para estar explicando de maneira correta, né? Então o que acontece? O professor foi atrás da informação e, não desmerecendo o que o professor colocou, que o disjuntor ele pode sim abrir por curto, abrir por sobrecarga, por falta de carga, né? Aquelas oscilações que dá. Tem várias situações ali que a gente pode estar colocando para que o disjuntor caia. Mas a gente está falando do DR. E quando a gente fala no DR, que é uma proteção que a gente tem que ter, eu quero deixar isso bem colocado, bem gravado, para que não tenha distorção. Quando o cliente chamou para fazer o atendimento, e eu verifiquei tudo que o vídeo está mostrando, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Pô, mas nós estamos falando de DR, cara. DR, ele... se ele vê alguma confusão, ele corta. E eu queria saber o porquê somente o DR cortou. Porque geralmente quando é um curto, vai lá naquele disjuntor específico e pum, ele está baixado. Você levanta, ele cai de novo. E de repente, se o equipamento está desligado da tomada, que foi o caso que o cliente colocou, ele foi lá, ligou o disjuntor, aciona, fica normal. Ele ligou o disjuntor geral, que no caso seria o seu DR, né? Que aí são várias maneiras de se colocar esse DR, expliquei o cliente de uma forma, mas eu vou estar colocando aqui no link de descrição 2 vídeos falando sobre o assunto, tá? Então eu expliquei para o cliente um pouquinho como é que se coloca o DR, coisa e tal, para ele entender qual é ou aonde é a posição correta de um DR. Enfim, o que acontece então? Por que só o DR desarmou e não aonde estava a máquina, né? Voltando a linha de raciocínio, o cliente foi lá, tirou a tomada da máquina, da parede, e ligou o disjuntor de volta, que no caso não é disjuntor, era um DR. Ligou, tudo certo, funcionando. Eu perguntei e questionei ao cliente, mas o senhor, né, a senhora, desculpa, sabe, ou seu marido, se ele ligou o disjuntor ou ligou só o DR? O filho dela falou, só o DR. Aí ficou a pulga atrás da orelha. Como só o DR? O que faz somente o DR desarmar? Aí é que tá. Uma instalação feita de forma TT, né? Modelo TT, que seria fase e terra. Se eles se encostarem, cai somente o DR. Ele vai estar dizendo que existe uma divergência entre canal, certo? Então, somente nesta condição é que o DR cai. E como o apartamento ele já tem uma idade e o professor constatou também que a fiação é uma fiação rígida, daqueles condutores duros, então poderia existir uma condição. E o cliente também andou fazendo reforma geral no apartamento, está ainda fazendo algumas coisas, então nada impede de alguma coisa ter encostado e abriu. E o cliente não percebeu, mas a primeira coisa que veio à cabeça foi a máquina, tá bom? Vou deixar 2 links ali para vocês entenderem o que o professor está falando quando apenas o DR abre, tá bom? Ou no caso, no caso abre, né, pessoal? Para o cliente não ter choque, contato, né, com corrente elétrica e coisa e tal, tá bom? Segue o vídeo aí para vocês continuarem. Finalzinho agora, segue aí. Valeu! E aí, pessoal? Então, às vezes é assim, pessoal. Às vezes a gente vai na casa de um cliente para matar um leão e acaba não encontrando nada, viu? Mas a gente também não pode deixar de cobrar, viu, pessoal? Eu desprendi ali mais ou menos uma questão de 1 horinha de trabalho junto com o cliente, querendo descobrir, né? Olha só como o professor está suadinho, querendo descobrir o que estava acontecendo, né?
E aí mede com o amperímetro aqui, dá uma olhada na fiação, desmonta a tomada, verifica, pré-abre a máquina, né? Dá uma olhadinha por dentro para ver se não houve nenhuma batida, porque o cliente faz 15 dias que está ali, e nesses 15 dias a máquina funcionou e de repente parou. Então dizer que foi uma questão de mudança, alguma coisa assim, não foi, né? Fica a dica. E outra coisa, pessoal, não esquece, dá o like aí pro professor, compartilha, vai ali no link do curso de refrigeração do professor, dá uma olhada, vê se isso não é para você também, principalmente para quem está começando agora, beleza? Grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo, tchau!